Olá, lindas e lindos! Tudo bem? Hoje estamos aqui com uma super nutricionista comportamental chamada Evelyn Liu. Boa tarde, Evelyn Liu, bem-vinda! Obrigada por me receber. Evelyn, explica um pouquinho quem é essa mulher, Evelyn Liu, e o que ela faz? Onde mora? Onde O que mora? come? Do que se alimenta? Nossa, não, eu sempre brinco, acho que até é a piada mais batida que eu trago, que eu falo que eu sou o Julius, que eu tenho vários empregos, né? Mas eu sou a fundadora da Table Clinic e, fora isso, a autora do livro Gordura Não Existe, O que Existe é Dor. Eu trabalho como nutricionista comportamental e eu tento, na verdade, pôr a boca no trombone para falar que existe um outro tipo de nutrição. Já vou pegar aí o gancho desse termo, desse conceito, nutrição comportamental. O que é isso? É uma A verdade é que é a única nutrição que deveria existir e eu trago a nutrição comportamental, eu falo dela para provocar as pessoas a pensarem que isso era algo que era o mínimo que todo mundo tinha que exigir dos seus nutricionistas. Então é um trabalho que você respeita a individualidade de uma pessoa. Você entende que ela tem um contexto único, um corpo único, né, uma história única. E aí você não tenta pegar só apenas uma pequena parcela e só macros, só carboidratos, passa uma dieta, enfia a pessoa dentro de números e acabou. Então a nutrição comportamental é algo que, na verdade, defende olhar para a pessoa como um todo. Sim, acredito também que os resultados devem ser mais positivos, né? Porque Uhum, quantas vezes a gente não vai no nutricionista, eu mesmo gosto muito de nutrição, e às vezes a gente sai do nutricionista super emocionado, agora eu vou fazer. Mas a verdade é que essa dieta não se encaixa, né? Esse plano uhum, alimentar não encaixa no teu dia a dia ou no lifestyle. Então eu acho que ter esse olhar personalizado é muito importante, né? Levando cada paciente em uhum. consideração, né? O que acontece também é que as pessoas acabam. Na verdade, eu falo assim: o paciente chega na minha sala e fala assim, todo mundo sabe que alface faz bem. Apenas 1% da minha consulta eu uso para falar sobre dieta. Os outros 99% é por que você come, né? O que você sente quando você come? E por que você se machucou? E é isso aí, eu falo sobre excessos, né? Tanto sobrepeso, tanto anorexia. Porque todo excesso está atrelado a uma falta. Então, se a pessoa ela está se machucando, ou de comer demais, ou de comer de menos, então a gente tem que conversar disso. Por quê? Porque é a mesma coisa da pessoa ela ir no shopping, estourar o cartão, beber demais, ou abusar de drogas, por exemplo. Então, quando a gente olha esses excessos, é sentar e conversar e ouvir. E aí, nessa escuta, né? Às vezes eu falo, eu não tenho todas as respostas, mas se eu ficar talvez em pé do teu lado, só isso, só pra você não estar sozinha, para uma pessoa de anorexia ir para a saúde é consequência, uma pessoa de sobrepeso emagrecer é consequência. Uma nutrição acolhedora. Uma nutrição Poderia acolhedora. falar isso, né? E isso tudo inspirou o seu livro? Muito, porque através dos anos trabalhando, eu falo que eu ouvi muitas histórias de terror vindo de nutricionistas, né? Então, pacientes falando, eu já passei em 5 nutricionistas, já passei em 7 nutricionistas. E aí, mas o que aconteceu? Essa nutri, ela nem perguntou meu nome e já me passou a dieta. Essa nutri praticou bullying comigo. Ou essa nutri, ela piorou certos machucados que eu já tinha em relação à minha autoimagem. Então, eu trouxe muito esse livro para poder realmente pôr a mão e desmistificar muitas coisas que fazem as mulheres passarem a vida inteira achando que elas não são o suficiente, né? Eu falo assim, quando junta duas mulheres para falar o mal do corpo de uma terceira, é normal, outra, todas saem machucadas. Porque se eu falo mal da coleguinha com você, eu me machuco, porque eu vou ter que viver sob o que eu tô falando. Eu te machuco porque você não quer ser vítima do que eu tô falando. Então, você vai ter que viver sob essas regras também. E eu machuco a terceira pessoa que a gente tá falando mal também. Então, todo mundo sai machucado. E gordura não existe. Como assim?
Exatamente o que eu falei em relação a excessos e falta. Eu sou meio assim em relação a ser generalista, né? Então, quando eu vejo que tem uma exceção, eu falo, tem uma exceção. Mas em todos os anos trabalhando como nutricionista, eu nunca recebi uma pessoa na minha mesa que engordou e que não estava em dor. Então, gordura não existe, o que existe é dor. E aí eu falo, se a gente trocasse a palavra gordura por dor, será que as pessoas não seriam mais gentis umas com as outras? Então, a pessoa está em dor, com vários machucados. Você fala pra ela que ela não é disciplinada? Você fala pra ela que ela é preguiçosa? Você fala pra ela, é só parar de comer. Não, você entende que ela está em dor, que ela está machucada. Então, eu acho que as pessoas seriam muito mais gentis umas com as outras. E até mesmo para nutricionistas, se eles entendessem que a pessoa é única e ela está em dor, talvez o tratamento em si seria outro. E o que que muda de uma nutrição, normal, digamos assim, que a gente está acostumada de fato, chega lá, pesar, fala: "Nossa, você tá com gordura acima. Nossa, você tá com músculo abaixo. Nossa, você tá comendo muitas calorias", né, o foco ser esse, né. O que que muda para o seu trabalho? Como que é esse acolhimento com essas pessoas? Que a minha primeira pergunta vai ser sempre o que dói, na verdade. E essas pessoas sabem, Evelyn, você acha que é É. claro ou também isso é um trabalho de autoconhecimento? Não, é um trabalho intenso de autoconhecimento e eu trabalho isso com o paciente semanalmente. Isso também é diferente. Por quê? Porque normalmente os nutricionistas falam assim: eu te vejo daqui 30 dias, daqui 40 dias. Eu não, semana que vem eu preciso te ver. Por quê? Todas as semanas a gente vai trabalhando, e eu falo que são as lições de casa da tia Evelyn. A gente vai trabalhando para que a gente desvende as armadilhas e trabalhe o relacionamento dela com a comida e com o corpo. E às vezes, depois de muito, muito, muito tempo, a pessoa ela descobre o porquê que ela não queria emagrecer. Que às vezes ela sofreu algo na infância e aquilo era a maior proteção para ela. Então, no subconsciente, emagrecer era aterrorizante. Então, a partir do momento que, num mergulho de autoconhecimento, elevação da consciência, ela entende isso, já resolve? Não. Mas pelo menos ela não continua apanhando sem saber o que está acontecendo. Aí vai para a próxima parte, tá? Então eu tenho um machucado desse tamanho, na verdade. O que que precisa? É metiolate? É antibiótico? Vai ter que suturar alguma coisa? E aí a gente vai para o processo profundo de cura. Então, tem muita nutri que fala assim: Evelyn, mas como assim? Toda semana que você vai ficar falando com os seus pacientes? Eu não vou ficar falando de dieta, porque realmente isso tem limite e é chato, né? E até hoje, todos os pacientes que vieram para mim, eles já eram especialistas em dietas. Então, eu não precisava falar de dieta para eles. A gente precisava conversar, na verdade, da dor deles. E você também fez pós-graduação em nutrição esportiva, assunto que eu Fiz. adoro. Fiz. Como você traz isso para o seu consultório, para o seu dia a dia? Então, eu vou te contar um segredo. Eu odeio nutrição esportiva. Não acredito! Porque antes de eu me formar em nutrição... Assim, eu fiz primeiro pedagogia, então eu já tinha uma graduação. Então, quando eu estava fazendo nutrição, já que eu já tinha uma graduação, mesmo não tendo a ver, eu tinha a permissão de fazer pós. Então, eu juntei a pós junto com a graduação de nutrição, porque eu jurava que eu ia fazer nutrição esportiva. Só que aí eu me formei e aí eu me apaixonei completamente por emagrecimento e nutrição comportamental. E aí é o que eu falo quando eu vou falar com os alunos, os estudantes de nutrição. Calma, você não tem, assim, uma graduação, uma pós para decidir aí o que você vai fazer pro resto da vida. Você tem a vida inteira para fazer isso. Sim. E eu também acho que, esse processo, né, de emagrecimento também não tem que ter ansiedade nem pressa, né, porque a gente também vai aprendendo no caminho, né, o que que faz bem pra gente, o que que são os nossos gatilhos, né, Uhum. como fazer também escolhas mais conscientes, né. É isso. É isso. E essa coisa da pressa pro emagrecimento, né? A gente tá num momento muito delicado, né, no mundo. Porque hoje, em relação a distúrbios alimentares e falar sobre emagrecimento, a gente já lembra automaticamente de canetinhas.
Então, pressa versus canetinhas. Outro dia eu tava dentro do Uber, eu olhei pra minha direita, assim, tinha, assim, um banner enorme. A sua canetinha está a apenas um aplicativo de distância. Eu, ai, meu Deus! E hoje já é cientificamente comprovado que essas canetinhas pioram ansiedade e depressão e tem uma taxa muito grande de mais de 80% de aumento de tendências suicidas. Então, se gordura não existe, o que existe é dor, então não faz sentido usar as canetinhas para emagrecer ninguém. Só piora o problema. E isso de pressa, o quão mais rápido realmente é. Por quê? Porque aí a gente também traz outros estudos em relação aos efeitos sanfonas, em relação a um balão, a uma bariátrica, as canetinhas e medicamentos. Então, a pessoa, ela bota todo o coração, toda a pressa dela em cima de um atalho, ela usa o atalho, ela vê tipo funcionando, ela se olha no espelho e fala assim, eu vou conseguir. E aí vê no espelho perder tudo na frente dela. Então, não é só uma questão do financeiro, né? É um desgaste emocional que eu falo que realmente piora machucados. Então, nisso tudo, na verdade, demorou muito mais tempo. É mais rápido já ir para cima pro trabalho duro a ser feito. Já ir pro autoconhecimento, já ir pro aumento da consciência. Porque as pessoas também tendem a voltar a engordar, né? Com essas canetinhas, né? Isso também, os estudos começam a mostrar isso, né? Que se não muda o hábito, a realidade também não é mudada, né? Não muda. O efeito rebote é horroroso. E o porquê que a pessoa engordou não foi resolvido com a canetinha. Interessante. E você também fez um curso de neuropsicologia da memória no Instituto Albert Einstein. Como é que isso orienta a sua abordagem com a nutrição? O que isso agrega? Eu sou doida por neurociência. E em relação a esse curso em específico, eu estudei muito em como a alimentação ela pode ajudar o cérebro, até em prevenção de Alzheimer. Então, é muito legal memória. A melhora da memória de uma pessoa. Então, eu trago muito isso porque os meus pacientes são acima de 40. Então, quando eu trago o pessoal de 60, 70, então a gente consegue melhorar muito a memória e prevenção de doenças no cérebro através da alimentação. E assim, a gente voltando a falar também de imediatismo, né? Eu acho que, na verdade, as canetinhas também, elas vieram para preencher um buraco também, né? Desse negócio da internet, da gente estar na procura sempre de um corpo perfeito, que, na verdade, não é o corpo perfeito para você. Porque eu acho que eu acredito muito nisso, assim. Demorei muitos anos até para me conscientizar disso, que o nosso corpo perfeito tem a ver com a gente. Né? Tem a ver com o que a gente dá conta e ele tem que estar ao nosso trabalho e não é o contrário. Não sei se eu estou errada, você me corrija. Não, e o problema de agora é que, na verdade, a anorexia voltou pra moda. Agora tá na moda ter anorexia. Eu tô recebendo muitos adolescentes que estão sofrendo com anorexia, porque até ano passado, a história do corpo positivo, a gente viu nas passarelas, assim, mulheres de todos os formatos, de todos os pesos. Só que agora não. Outro dia eu tava ouvindo, né, conversando com a minha assessoria, eles falaram assim, Evelyn, eu tô tentando ajudar, eu tenho influencers que trazem essa representatividade do GGG e ela não tá conseguindo pagar o boleto no final do mês. Porque agora não tá mais na moda. Que loucura isso, né? E acho que a internet também contribui demais para essa distorção da imagem, né? Dessa coisa do muito magro. E também é aquilo que eu falo com a minha terapeuta. A que ponto isso, né? A que preço? Porque a gente tem uma vida normal. A gente acorda, toma café, trabalha, às vezes consegue malhar, às vezes não consegue, faz de tudo para conseguir ter. Eu tenho uma rotina saudável. Mas a verdade é que os corpos que a gente vê hoje na internet são corpos que, para a minha rotina, eu acredito que eu nunca vou ter. Porque, primeiro, que eu não vivo daquilo e eu não tenho tempo suficiente para investir naquele corpo. Então, eu também acho que isso a gente também tem que trazer um pouco de luz e realidade, que aquilo não é fácil se conseguir. Né? A gente vê, sei lá, a Virgínia, que está com a barriga negativa, outras influencers. Então, eu acho que tem um gap aí que também acho que traz muita ansiedade pra gente, angústia, que é a que preço, quanto tempo que elas dedicam por dia, quanto que elas não ganham para estar assim, que uma mulher normal, com uma rotina normal de trabalho, de casa, de família, não tem como aderir, né? E comparação é o caminho direto para infelicidade.
Eu tive essa consulta com essa paciente de 16 anos. Esse dia ela tava chorando e ela gritava, mas ela gritava porque ela estava em muita dor. E ela falou assim: Evelyn, porque eu tava ali na faculdade para visitar, né, todas as minhas colegas. A gente foi visitar as faculdades para poder ver o que a gente achava. E aí eu me sentei ali num cantinho perto de uma quadra e eu vi o pessoal jogando futebol. E eu fiquei olhando pro corpo de cada uma delas e odiando o meu corpo. Eu juro, Evelyn, o dia que eu amar o meu corpo, eu cuido dele. Primeiro, você não vai ter um corpo que você ama se você não amar o corpo que você tem. Claro. Outra, minha pergunta é, você gosta de futebol? Ela, não. Então você nunca vai ter um corpo de futebol. De jogadora de futebol. Simples assim. Quando a gente... Você quer comparar? Então, pega todas as perninhas da coisa. Tá, você vai ter que jogar futebol. As meninas que você estava vendo, elas jogam futebol o dia inteiro. Né? Porque elas competem. Ok, fora isso. São atletas profissionais, né? Atletas profissionais. Agora você vai ter que abrir mão dos seus pais também. Vamos tirar os seus pais, tá? Você não vai ter conhecido seus pais. Por quê? Sua genética vai ter que ser outra. Outra, você não vai poder ter o seu quarto, as coisas que você gosta de comer, toda a sua história de vida. Talvez eu teria que trocar todos os seus amigos. Você tá a fim de abrir mão de tudo isso pra ter exatamente a vida daquela coleguinha? Não. Então, se você for pensar em tudo que você vai ter que escolher diferente e ser diferente, se comparar acaba sendo inútil. Acho que falta contextualização também, né? Acho que pra gente ter uma noção mais clara do que é possível dentro da nossa realidade, né? Eu sempre falo que um corpo bonito é um corpo onde leva a gente onde a gente precisa ir, um corpo autônomo, né? Que a gente consiga se movimentar, fazer as atividades do dia. E hoje eu tô mais nessa fase do que buscar um corpo perfeito e um percentual de gordura não sei quantos, enfim. Já fui dessas, mas hoje, assim, passei dos 40, eu hoje tenho mais plenitude nas minhas escolhas. Tenho as minhas exceções, que eu curto ter as exceções, eu gosto de tomar um vinho. Apesar de ter diminuído muito o consumo de álcool, eu ainda gosto. Para mim, tomar um copo de vinho é um prazer imenso, assim, é um ritual. E tudo bem, eu sei que se eu tomar 1, 2, 3 taças, 4 de vinho por semana, eu não vou ter o corpo rasgado, sei lá, da Virgínia, aí tá tudo bem também, né? Exato, aí você entra no eu posso tudo, só não tudo toda hora. Eu posso isso. tudo, só não tudo toda hora. Olha que loucura. E a anorexia mata? Mata. Porque, na verdade, eu já cheguei a acompanhar, né? A pessoa, ela entra numa cetose tão grave que começa a ter falência dos órgãos, pode entrar em coma, porque chega num nível de desnutrição tão grande que literalmente a pessoa envenena o próprio cérebro e ela pode morrer. E anorexia não ingestão de calorias, é isso? A anorexia a gente traz, tem, né, Vou te trazer, por exemplo, teve uma menina que ela estava com anorexia, só que não por escolha, porque todo mundo acha que a anorexia necessariamente é a psicológica, né? Essa menina, ela estava com um caso muito grave de anorexia, mas por quê? Ela estava com uma infecção muito grave no intestino, tudo que ela comia doía, sangrava, então ela parou de comer, por medo de comer. E aí ela tem 1,70 m, ela chegou aos 33 quilos. Quase morreu. Até por conta por isso que eu falo, né? A nutrição, ela precisa realmente ser democratizada, não pode ter a ver apenas com privilégios e barreiras, porque no caso dela, a tia tirou dinheiro de não sei onde, trouxe a sobrinha dela e falou assim, salva minha sobrinha, ela vai morrer. Hoje, ela tem 63 quilos, entrou na faculdade. Tá feliz. Tá feliz, entendeu? Então, assim... E isso é uma das coisas que eu luto muito, né? Por isso que eu escrevi o livro. Hoje, eu tô entrando também na capacitação de nutricionistas, com mentoria e tudo mais, para realmente poder democratizar. Eu queria que todas as escolas tivessem um nutricionista. Porque a pessoa
que não teria condições de pagar para se consultar com uma nutricionista, se ela tivesse tido essa educação na escola, nossa, ia cair bilhões de reais que rola na saúde pública por conta de falta de conhecimento em relação a como se alimentar. Então, eu acho que o principal seria na parte de educação. Maravilha, muito legal isso. Eu acho também seria uma ótima ideia, porque a gente também previne doenças, né? Alimentação são os nossos melhores remédios, né? Exato. E você falou também na anorexia que a pessoa entra em cetose, né? O que é a cetose? Então, o corpo, na verdade, ele tem vários mecanismos de sobrevivência, né? E um deles é que o fígado, ele é capaz de, numa emergência, transformar gordura, proteína, o que ele precisar, em glicose. Mas é um movimento forçado que envenena o próprio corpo. Então, mas assim, é realmente a pessoa chegar no extremo do extremo. A menina já teria parado de menstruar, por exemplo, né? Tem histórico de mulheres perdendo bebês por conta disso. Várias coisas, é complexo, né? E aqui, tô vendo que você gosta de estudar, né? Você estudou internacionalmente no The Science of Wellbeing na Yale e Six Week Plan for Healthy Eating pela Harvard. Como que foi isso? O que você trouxe desses cursos pro seu dia a dia? Bem, foi o que eu fiz com a minha pandemia. Mas ali eu tive acesso a muita coisa que eu sei sobre nutrição comportamental, que eu não tive acesso na época da faculdade. Então, ali tem mais uma barreira, né? As pessoas, por exemplo, para poderem ter acesso a esse conhecimento, teriam que saber falar inglês, poder pagar por esse curso, né? Mas ali o que eu aprendi, na verdade, tem diversos estudos que mostram que apenas 15%, pensando até, eles fizeram essa pesquisa através dos engenheiros, por exemplo. 15% do sucesso, ele tem a ver com a teoria, as coisas que a pessoa estudou. Os outros 85% tem a ver com a conexão que você tem com as pessoas. E isso é um estudo que sustenta muito o que eu acredito. Por mais que eu tenha estudado muito, o meu sucesso não morou ali. O meu sucesso morou em me importar com as pessoas. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, não, eu preciso fazer mais uma pós, eu preciso fazer mais doutorado, eu preciso... Sim, ele vai te dar muita bagagem, né? Muitos instrumentos no seu bolso. Mas a abundância, as pessoas acham assim, ou é dinheiro ou é ajudar alguém. Não. Já está comprovado que a abundância mora em você realmente transformar alguém. Então, por mais que eu tenha estudado, eu tenho muitas coisas no meu bolso, eu me mantenho estudando, eu ouço podcasts, eu leio diversos livros, eu continuo fazendo muitos cursos, né, progressivos ali, mas o principal, a prática, assim, às vezes a gente fica procurando tantos fogos de artifício fora, mas o principal é se importar, é conseguir fazer um raporte, que é você conseguir se conectar de verdade com uma pessoa para poder entregar o presente que você tem para ela. Porque não adianta eu ser muito inteligente e eu não conseguir entregar isso para a pessoa. Eu gosto muito de falar desse estudo do Rolex, já ouviu falar? Não. É muito bom. Eles pegaram várias pessoas e aí entregaram um Rolex dentro de uma embalagem de papel, parecendo um McDonald's, assim. Aí, tá, quanto vocês pagariam por esse relógio? Aí as pessoas assim, uns $10. Aí as pessoas, não, na verdade, acho que tem $10, porque eu acho que é meio que falso, porque, né, eu teria vergonha de usar, então acho que eu não pagaria nada e eu não quero esse relógio. Essas mesmas pessoas receberam o mesmo relógio dentro de uma caixa maravilhosa da Rolex, com o certificado de que é original. Também umas instruções de como cuidar do seu Rolex. Tudo assim, lindíssimo. Entregou ali. Eu acho que eu pagaria uns $100 mil.
E esse relógio, eu acho que, assim, não ia sair do meu braço só pro banho, porque aí eu queria, assim, mostrar para todo mundo esse relógio. E é isso com o conhecimento. Porque o problema dos profissionais de saúde hoje, eles acham que aqueles 15%, que é o conhecimento que eles têm no bolso, é o suficiente. Não é. Eles precisam desses 85%, que é a experiência, que é embalar direito esse presente para a pessoa poder receber. E aí, eles não embalam direito e fazem a pessoa entrar num ciclo de frustração e culpa para sempre. Por quê? Você não fez porque você não quis. Você não fez porque você não tem disciplina. Você não fez porque você não tem constância. Então, você coloca o teu Rolex dentro de uma embalagem do McDonald's, dá pra pessoa e você vai culpar a pessoa de não valorizar aquilo? Não. Quem tem mais instrumentos na mesa? Eu ou o paciente? Eu. Então, o meu trabalho também é embalar e entregar isso pra pessoa. Porque, no fim, a pessoa tá ali sentada machucada. Se ela tá procurando você, é porque em algum momento ela precisou de ajuda, né? Ela tá ali vulnerável, Isso. né? Ou não tá satisfeita, enfim. E é isso que você fala no Tablecast? Porque você tem um podcast, né, dona Evelyn, que é o Tablecast. A Tablecast a gente trouxe, na verdade, englobando a saúde como um todo. Então, do corpo, psicoemocional. E, pra mim é uma aula. Eu falo pro meu marido, né, que ele é meu co-host também. A gente vai juntos ali, a gente senta. Eu falo assim, amor, eu fico tão feliz que a gente aprende juntos, porque a gente senta, a gente tem acessos a mentes brilhantes, que, por exemplo, se eu quisesse fazer uma mentoria ali, seria uns 10, 15 mil reais. Não, a gente tem o privilégio da pessoa ali sentada, a gente ter acesso direto e conseguir aprender tudo com a pessoa. Então, eu acho que é uma posição muito privilegiada, assim, de ter a Tablecast. Que legal. E o seu marido é nutricionista também? Não, ele é engenheiro. Ele é engenheiro. Aí ele é meu sócio no consultório. Que bacana. Então, hoje tem vários braços da Tablecast, né? Que você tava me falando. Não, hoje a Table, graças a Deus, é um grupo, né? Ele tem o consultório, ele tem a Tablecast, e aí agora ele também... ele tem o livro e estamos criando a Table Instituto, que é maravilha. a Table para poder capacitar nutricionistas. Que legal. Uma coisa que eu tava vendo aqui também é que esses cursos todos que você fez falam muito sobre bem-estar, né? Como que a gente pode alinhar o bem-estar e a nutrição? Porque, assim, muitas vezes a nutrição chega a ser mais um pesadelo na nossa vida, né? Mais um peso, mais uma coisa pra gente falar, meu Deus, como é que eu vou fazer essa dieta? Como é que eu vou fazer? Como transformar a nutrição também numa parte de well-being, de bem-estar? Se a pessoa, ela tá bem, ela não se machuca, basicamente é isso, né? Porque o bem-estar entra em se amar como verbo. Então, quando você aprende profundamente o que é se amar como verbo, você se tratar como a coisa mais preciosa da sua vida, você cuida. Pronto, nutrição não é mais um peso. É Isso só é muito mais um difícil, jeito né? de se amar. É difícil, a gente tem que estar conscientizando, porque eu acho que a nossa tendência, principalmente por ser mulher, é a gente sempre priorizar alguém, sempre estar servindo alguém, sempre estar cuidando de alguém. E muitas vezes deixar a gente em segundo lugar, né? Vou te fazer uma pergunta, tá? No rápido. Me fala o nome de 5 pessoas que são muito importantes pra você que você mataria por. Que eu mataria por... As 5 pessoas mais importantes da sua vida. Mas é minha família. Já fecha 5 pessoas. Fecha. Pronto, cadê você? Acabei de te mostrar o que você acabou de falar. Quais são as 5 pessoas mais importantes na sua vida? Você não se pôs na lista. Essa é a grande questão. Toda vez, sem exceção, quando eu peço para as pessoas fazerem essa lista, o nome delas nunca estão na lista. E essa é a questão. Eu falo que é até bíblico, né? Ame o outro como a ti mesmo. E aí as pessoas acham que é só sobre amar os outros. Não, como a ti mesmo. Então, se você não souber como é se amar, você não ama ninguém. Então, na verdade, a coisa mais altruísta que você faz por todas as pessoas da sua vida é se amar. Isso é muito interessante, eu concordo 100%. Isso é muito legal. E você também menciona que a saúde, a nutrição envolve aspectos comportamentais e emocionais, né? É o que a gente tem falado aqui.
Como é que a gente traduz isso na abordagem com pacientes? Hum, Então, você falou um pouco já disso, que as consultas são semanais e você está lá num papel de escuta. É uhum. isso. Num papel de escuta, num papel humano. Já teve. A última palestra que eu dei no Centro Universitário da São Camilo, uma aluna me perguntou: Evelyn, nutrição comportamental invade terapia? Invade o trabalho dos psicólogos? E aí eu devolvi para ela uma pergunta: você se importar com alguém é algo exclusivo de psicólogos? Não. Então, a nutrição comportamental que eu acredito é simplesmente se importar com a outra pessoa. Então, na prática, vou dar até um exemplo, que o legal é que aconteceu no mesmo lugar. Aí, nessa, gente, foi a coisa, acho que uma das coisas mais incríveis, assim, sabe aqueles pontos, assim, da sua carreira que você fala, nossa, isso aqui foi especial, assim. Legal que hoje mesmo ela falou que eu super poderia falar o nome dela e contar a história dela. Aí nessa, né, a gente tava falando sobre oratória, raporte, ouvir, como não piorar machucados. E aí essa aluna, ela levanta a mão. E aí ela fala assim, ô Evelyn, eu já fiz a bariátrica. E aí nessa, o auditório inteiro fica em silêncio, dava pra ouvir um alfinete cair no chão. Normal, por quê? Porque quando alguém bota a vulnerabilidade na mesa, as pessoas fogem, as pessoas se silenciam. E é exatamente isso que os nutricionistas não podem fazer. E ela falou assim, eu já fiz a bariátrica. E aí, depois da bariátrica e tudo mais, eu percebi o quanto tem a ver com feridas muito profundas minhas psicológicas. Como, na hora de eu atender o meu paciente, eu não acabe estragando tudo, trazendo pra mim, pra problemas que eu tenho. Pronto. Eu falei, tá aí a sua pedra preciosa. Por quê? Porque só de você ter medo de machucar alguém, você já vai fazer de tudo pra não machucar. E essa preocupação, a maioria dos profissionais da saúde não tem. Falta empatia nos consultórios? Muito, muito. Eu ouço uma história pior do que a outra. Né? O pessoal que vai, eu falo que são consultórios McDonald's, né? Você entra, a pessoa coleta o seu nome, vê quais são as possibilidades de fazer você girar no sistema para gerar mais dinheiro. E acabou. Você recebe uma dieta de gaveta. Tipo, para todo mundo a mesma coisa, uma Para receita. todo mundo a mesma coisa. Uma receita. Isso quando o nutricionista não machuca a pessoa. Eu recebi uma menina de 9 anos que foi machucada por uma nutricionista. Ela chegou no consultório da nutricionista e a nutricionista falou pra mãe, eu acho bom eu conversar com ela a sós, né? Pra poder criar essa conexão. A mãe confia e deixa a menina de 9 anos sozinha com essa mulher. E aí, eu falo, se as pessoas soubessem enquanto elas iriam machucar, elas não fariam. Mas até aí, no inferno, na prisão, tem um monte de gente cheias de boas intenções, né? Ela virou pra menina sozinha, de 9 anos, sem a mãe, e disse assim, na escola, você não tem vergonha de ser gorda, não? 40 graus Celsius, a menina vai de moletom pra escola. Já bloqueou qualquer tipo de conexão e vínculo de confiança, piorou né? machucado, fez a menina se sentir absurdamente desconfortável, insuficiente e mal na própria pele. A menina tem 9 anos. Então, tem umas atrocidades que precisam ser repensadas, né? Às vezes eu converso, né? Eu me mantenho muito perto da universidade, e aí eu conversando com as professoras falam assim, não, mas Evelyn, você fala que é nutricionista comportamental, mas todo nutri é comportamental. Eu falei, deveria ser, mas não são. Por isso que eu falo que eu sou nutricionista comportamental, para dizer que eu tô fazendo algo diferente, na verdade, do que tem sido feito pelas pessoas.
E, Evelyn, você acha que com o passar do tempo, que essas pessoas frequentam também, né, nesse perfil de nutrição comportamental, elas vão também mudando, elas vão tendo mais atenção, um olhar mais atencioso nas escolhas do dia a dia? Sim, não. Na verdade, diminui muito, quase destrói o efeito sanfona quando a pessoa ela vive uma nutrição acolhedora. Ela começa a perceber os gatilhos. Ela percebe os gatilhos, ela consegue ser mais gentil com ela. E aí volta na palavra amor, ela consegue se amar. Muito legal. Eu tô lendo uma coisa aqui que eu vou ler, tá? Porque é Uhum. muito legal isso aqui. Você mencionou que ajudou pacientes a perderem coletivamente mais de 3 toneladas de peso. Como é que você mede o seu sucesso além disso? Isso já é um mega sucesso, né? Mas o que que te preenche além disso? Então, o meu sucesso, na verdade, que eu falo, não é só emagrecer a pessoa, é a pessoa emagrecer e nunca mais engordar. E para isso, a pessoa ela tem que chegar num lugar em que ela tá com um relacionamento bom com o próprio corpo e com a comida. Relacionamentos vivos. Então, a gente leva esses relacionamentos para um lugar de saúde e ensina a pessoa a manter esses relacionamentos saudáveis. Eu falei igual casamento. Ai, casou, foram felizes para sempre? Não, você tem que cuidar desse casamento. E aí a gente mede dessa forma também, porque teve essa paciente que a gente estava fazendo um exercício, né, uma lição de casa da tia Evelyn, que ela tinha emagrecido 15 quilos. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu queria que você sentisse o que isso é. Você vai no supermercado, nem precisa comprar nada. Você vai no supermercado, pega 15 quilos, ela tem mais de 70 anos, tá? E sai andando. Sente no joelho, sente nos braços, tenta dar uma agachada e levantada. Só para você entender o impacto disso na sua liberdade, na sua mobilidade, no seu bem-estar. Porque quando é foto, roupa, é estético. Mas se você carregar isso nos braços, você vai entender quanto impactou na sua saúde. E aí ela foi lá fazer isso. Ela foi com a filha falou assim, ai, agora agacha, agora levanta. E aí era meados, assim, de novembro, e ela teve uma ideia, que é a Gracinha. Aí a Gracinha falou assim, quer saber? Porque em novembro começa a encher, né, no caixa, as pessoas que... para doações. Ela falou assim, eu vou doar. Eu vou passar pra frente isso que eu não preciso mais. Então, o fato dela se amar abriu espaço para ela amar outras pessoas. Então, ela doou. E aí, quando ela me contou isso, genial. A gente passou a convidar todo final de ano todos os pacientes para doarem em quilos de peso, em alimentos, o que eles eliminaram. Então, na verdade, a gente está quase batendo o marco de 4 toneladas esse final de ano. A gente quer fazer até o primeiro evento presencial, assim, fazer uma festona para isso. Que legal. E o que essas pessoas têm em comum que elas conseguem... Você acha que tem um padrão? Tipo assim, esse grupo de pessoas conseguiu seguirem magras sustentavelmente, assim? É isso, elas, na verdade, elas chegaram num lugar que elas pararam de se comparar, elas começaram a ser gentis com elas começaram a se amar, realmente. No final, qual é a resposta? É amor. E se amor não for o suficiente, é mais amor. Basicamente é isso. Então, cada uma na sua própria trajetória, porque não tem, na verdade, uma fórmula mágica que serve para todas. Quando senta uma paciente para mim, eu falo, olha, a sua prima te indicou, mas o que eu vou fazer com você é completamente diferente. Porque você não é a sua prima. O tempo que você precisa não é a mesma coisa, porque as suas feridas são diferentes. O como você se sente é diferente, como você reage é diferente, como você pensa é diferente. Então, o seu caminho vai ser o seu. Mas eu vou garantir que dentro do teu caminho, eu vou aprender tudo sobre você. E a gente vai aprender tudo isso juntas. E eu vou te levar para alta. E quanto tempo demora a alta? Depende muito. Da individualidade de cada pessoa. Né? Mas assim... Eu dou graças a Deus que eu dou muita alta. E lá no consultório a gente dá champanhe, né? Quando a pessoa leva alta. Às vezes é 8 horas da manhã. Não, a gente vai abrir champanhe mesmo assim. Aí depois, sei lá, 10 da manhã, o próximo paciente, tipo, Evelyn, está meio alegre. É que eu dei alta. Eu tô feliz. Ô, Evelyn, você atende só no consultório aqui em São Paulo ou também online?
Online também. Hoje eu atendo por volta de 7 países, na verdade. Olha que bacana. O legal depois da pandemia que o CRN liberou as consultas online, não tem fronteira. E para quem está assistindo a gente, que está interessado nesse assunto, você tem algumas dicas de hábitos saudáveis que você indica para os seus pacientes para compartilhar com a gente? Pensando em algo que valha realmente para todo mundo, eu acho que é estar presente. Porque comer... Isso é engraçado que a gente pega várias armadilhas de uma vez. Comer por prazer, de verdade, não engorda. O que engorda é quando a pessoa ela come por gatilhos ruins. Ansiedade, depressão, tédio, automático. Recompensa. Exato. Mas quando a pessoa ela senta com a família dela na mesa, tá todo mundo conversando, ninguém tá pegando o celular. E aí come uma pizza, pode ser a pizza do que quiser. Não é isso que vai engordar a pessoa. Porque se você for ver no seu ano inteiro, quantos dias realmente especiais nós temos? Poucos. Que eu até chamo eles de bilhetes dourados, do Willy Wonka, que são raros. Então não é o Natal, não é o Ano Novo, não é o Carnaval, não é a festa junina, não é a Páscoa. Porque se eu somar as datas comemorativas que a gente come, mais aniversários das pessoas mais importantes, não dá 20 dias num ano. Então você não é nas exceções, né? Não é nas exceções. É nos dias normais, quando a gente come sem perceber. Quando a pessoa me fala assim, quando eu vi, eu já tinha comido uma tigela inteira de amendoim. Quando eu vi, você não sentiu o gosto, você não sentiu o prazer. Então, identificar. Porque às vezes a gente se engana. Ah, eu comi um bolo inteiro, esse bolo inteiro é do lugar que eu gosto. Então, foi por prazer. Você sentiu o gosto? Não. Eu comi enquanto eu estava assistindo TV. Então, não foi prazer de verdade. O prazer de verdade não engorda. Se você pegou esse bolo desse mesmo lugar, o mesmo bolo, você sentou, pegou um cafezinho e comeu ele, não é ele que vai engordar. Interessante. E da onde que surgiu a ideia do livro? Gordura não existe, o que existe é dor. Eu acho não, na verdade. Muita gente falou assim, não, Evelyn, esse título ele é muito, né, provocativo. Mas o gordura não existe, o que existe é dor. É exatamente para as pessoas elas serem mais gentis com as outras. E principalmente com elas mesmas. Então, ali dentro... Gentileza. Gentileza. E tem alguma parte do livro que você escreveu, você se emocionou? Ou alguma parte que você mais gosta? Eu acho que o livro... Eu rasguei o coração, assim. Tem textos meus de quando eu tinha 14 anos, que eu sempre gostei de escrever. Então, eu trouxe muitas experiências minhas. Eu trouxe muitas histórias de pacientes também, né? Para trazer para as pessoas que é imensa dor que esse tipo de coisa acontece, né? E... eu amo de ter conseguido colocar ali os meus poemas. Eu acho que uma parte que eu gosto muito é uma carta que eu trouxe ali dentro, dessa menina chamada Casey. Ela tem 40 e tantos anos, ela escreveu essa carta para a mãe dela. E acabou aparecendo em todos os jornais do mundo. Ela dizendo Mãe, é uma carta pra mãe mesmo. Mãe, com 7 anos, eu descobri que você era gorda, feia e inútil. Porque quando eu tinha 7 anos, tinha esse vestido lindo que eu tava tão ansiosa de um dia crescer e poder usar esse vestido. Aí, tinha essa festa e você pôs o vestido. Eu sentei ali. Nossa, como minha mãe é linda. E você olhando no espelho, você disse, eu sou gorda, feia e inútil. E aí, nessa hora, eu fiquei pensando, mães não mentem. Então, ela deve ter razão. Todo mundo fala que eu sou muito parecida com minha mãe. Então, eu também vou ser gorda, feia e inútil. Então, eu passei o resto da minha vida acreditando que eu jamais teria utilidade. Eu jamais seria bonita. E ela traz na carta que ela perdoa a mãe dela, porque a mãe dela, ela também teve as mesmas referências da avó, da bisavó. Padrões, né? Padrões. E que
nesse entendimento dela, não só perdoou, mas teve entendimento que, na verdade, a mãe dela sempre foi linda, só nunca acreditou que ela também era e que ela queria quebrar esse ciclo. Porque a beleza não tem nada a ver com isso, né? As mulheres são bonitas em modo geral, eu sempre falo isso aqui. E o emagrecimento também é opcional, né, Evelinha? É bom a gente deixar claro aqui que essas pessoas chegam até você em sofrimento. Estamos falando para as Isso. pessoas que estão em sofrimento, né? Exato. Então, se a gente puder resumir aqui nosso bate-papo até agora, um emagrecimento saudável e sustentável, a gente poderia elencar aqui autoconhecimento, estar presente nas refeições, nas escolhas, uma relação saudável com o nosso corpo, né? Não se culpar, não se cobrar. E novos hábitos também. Novos hábitos também. Mas eu acho que o principal, na verdade, Ana, é se perguntar se está se machucando, que é isso que você falou, realmente. Estou em sofrimento? Sim. Então, o que está me machucando? Eu estou me machucando? Outras pessoas estão me machucando? Da onde vem o machucado? E buscar realmente ajuda, né? Eu falo, às vezes, eu tenho uns exemplos, parece que eu sou a prima da Wandinha, mas é como se a pessoa ela estivesse num canto da sala, sofreu um acidente ali, o osso rasgou a pele e tal, a perna tá toda estourada, sangrando. E aí outra pessoa chega pra ela e fala assim, é só levantar. Você consegue, eu consegui. Aí você olha pra pessoa ali em pé com a perna toda estripada também, você fala, isso não é muito inteligente. Então, primeiro ver, se tá doendo... Está num ciclo também, né? Procurar ajuda, aceitar ajuda. Não é vitimismo, não é errado dizer que tá em dor e se movimentar para sair da dor. Então, e não precisa ser sozinha, né? Aceitar outras pessoas a ajudarem, né? Fazer todo o processo. E aí sim, coloca o osso de volta, sutura, antibiótico, remédios, fisioterapia. Aí você fica em pé. O problema dos discursos de hoje é que você atropela todo o processo para ficar em pé. E as pessoas ficam em pé machucadas. Muito legal. Mudando um pouquinho aqui de assunto, eu também queria saber a sua opinião sobre inteligência artificial e nutrição, né? Você acha que a inteligência artificial vai substituir o nutricionista? Os nutricionistas que fazem as continhas e dão as dietas e tentam enfiar as pessoas dentro de continhas, sim. Porque hoje, agora nesse momento, a inteligência artificial já faz uma dieta muito melhor que a maioria dos nutricionistas, né? Porque a conta é perfeita, você traz todos os dados relevantes ali. Se você souber alimentar, a dieta sai perfeita, né? Porque que ser humano vai ter tantos dados quanto um chat GPT? Então, o chat GPT, a inteligência artificial, seja lá em que formato ela for vindo, ela não vai substituir os nutricionistas que se importam. Porque a máquina nunca vai dar essa sensação para outra pessoa de que, nossa, essa pessoa se importa comigo. Essa parte humana é do acolhimento, né? Do acolhimento. Então, os nutricionistas, eles precisam se preparar. Aí, de novo, o único jeito deles ainda serem relevantes, deles continuarem, independente de como a tecnologia for se desdobrar, é entendendo que a virada de chave é se importar. É a humanização da nutrição, né? Exato. Do consultório. E quais maiores desafios que você já viu em consultório? Que falou, gente, isso aqui foi difícil. Eu acho que um dos maiores desafios, assim, que me pega muito é a relação de abuso versus sobrepeso. Porque, às vezes, 10 pacientes que eu falo num dia, 7 eu conversei de abuso infantil. Então, para mim, isso é desafiador porque me ferve o sangue, na verdade. Do quanto é comum e o quanto é sofrido para a pessoa ela conseguir, na verdade, encontrar a vida depois
de tanta violência, né? Então, Autoestima destruída, né? porque ela tem um senso de autoestima, de merecimento. Não diria nem destruída, inexistente, né? Porque a pessoa estava em formação e esse tipo de coisa aconteceu. É triste. Acaba sendo também um gatilho, né? Uma fuga, né? Uhum. E, Evelyn, que conselhos práticos você daria para as pessoas que lutam para manter o peso a longo prazo? A gente já falou um pouco disso, mas você me dá umas dicas práticas aqui. Eu acho que para manter o peso, que é onde fica ali a minha métrica de sucesso, né? Que é isso para sempre. Ter um radar aranha para armadilhas, perceber o mais rápido possível que você tá caindo em armadilhas, né? Do tipo, essa semana foi muito corrida, eu não fiz mercado, eu já me alimentei mal. Perceber isso o mais rápido possível. Ou, eu sei que um parente meu, ele adoeceu, eu vou ter que fazer todo o movimento em relação a hospitais, correria louca e tal. Ok, como é que eu me protejo disso? Então, a gente saber todas as armadilhas que vão existir na sua vida é impossível. Mas você ter um radar aranha ali afiado para descobrir que você tá caindo numa armadilha, já resolve. E, no fim, para manter o peso, não é ficar ali pesando a comida todos os dias. Aí a gente volta naquela frase: eu posso tudo, só não tudo toda hora. Se você conseguir equilibrar as regras, as exceções, né? E comer realmente sem culpa, à vontade, tranquila, nos momentos do auge do prazer, você mantém o peso. Interessante. Sempre autoconhecimento, né? A gente Sempre volta no sempre volta autoconhecimento. tudo em autoconhecimento, nossa cabeça é o nosso guia, né? Uhum. E quais são os próximos passos que você quer, assim, para a Table Clinic? O que você sonha? Hoje eu já tenho muito orgulho de dizer que a gente impacta milhares de mulheres, né? Mas, assim, eu sou ambiciosa. Eu queria realmente ter o legado de ter mudado um tanto o mundo. Eu quero... Na verdade, a gente já trouxe o livro Gordura Não Existe, Que Existe é Dor para as pessoas que estão em sofrimento agora. E aí, depois da minha última palestra, né, para estudantes de nutrição, eu decidi criar realmente o método GNE, que vem do Gordura Não Existe, para poder realmente ajudar ali no desenvolvimento de nutricionistas. Que legal. Então, quer dizer que a Evelyn, pedagoga, encontrou a Evelyn, É. nutricionista, e está saindo uma mentoria aí para os nutricionistas. Que bacana. Evelyn, a gente está chegando ao final do nosso programa de novo. Mais um episódio que se foi, quase 1 hora de bate-papo, foi ótimo. Eu queria também agora saber como é que as pessoas podem te achar, Evelyn. Além do seu Instagram, que é bem bombado, né? É o Insta, @NutriEvelynLiu. Eu tô no TikTok, eu tô no Quai também. E... eu acho que a gente podia trazer um presente para as pessoas, né? Podia? Tá, então... Eu não sei quando vai sair o episódio, não importa. Depois você me fala, Sim. que eu deixo programado o Tá. presente. Então, nas primeiras 24 horas de quando sair o episódio, quem mandar uma DM lá no meu Instagram, eu dou uma pré-consulta com a minha equipe de graça. Olha, gente, isso aí até eu vou fazer. Pra todo mundo? Pra quem, naquelas primeiras 24 horas, quando você soltar o episódio. No dia 1, soltou, tem 24 Soltou horas. 24 horas. Aí manda uma DM e fala assim: olha, eu vindo, pode ser linda. Aí sim eu encaminho pro meu time poder já receber. Tá valendo pra mim também, né? Tá valendo. Maravilha. Já! Evelyn, muito obrigada. Obrigada. Você responde as caixinhas Você faz caixinha lá no seu Instagram com dúvidas? Respondo todo mundo. Eu acho que é uma forma bem bacana também das pessoas que estão assistindo a gente mandar lá nas caixinhas, perguntar as dúvidas e, enfim, acho que você pode contribuir demais, mais que você já contribui. Muito obrigada, Evelyn. Imagina, obrigada por me receber. Quer deixar uma mensagem para quem te acompanha? Eu acho que o ponto é... Se você for pensar nas 5 pessoas mais importantes da sua vida, que você morreria e viveria por, se tenha na lista. Acho que esse é o Se principal. inclua na lista. Uhum. Olha, até eu aprendi hoje, vamos lá. Ô, gente, a gente chegou em mais um final de episódio aqui com a Evelyn Liu. Bate-papo muito legal. Agradeço de novo a audiência, espero que vocês tenham gostado.
curte, compartilha, divide com quem interessa. E é isso. Um beijo, lindos e lindas. Tchau, tchau.